Boa tarde, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, no seu coração no dia de hoje. Glória a Deus por mais um dia de devocional, por você estar aqui me ouvindo, deixando Deus tocar, edificar o seu coração. Hoje eu trouxe uma palavra de Deus que tocou muito forte, uma palavra profunda, uma palavra dura ao mesmo tempo profunda, mas que falou muito comigo. Da mesma forma que falou, edificou meu coração, eu quero que ela edifique o seu também, E hoje as nossas palavras, elas estão no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, começando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, lá no versículo 17, onde vai falar que Jesus ele estava se preparando, estava comemorando a Páscoa. E mais atentamente, no versículo 20. Eu quero se atentar para o versículo 20 e depois para o versículo 31. E a palavra do Senhor, ela diz assim: quando anoiteceu, Jesus e os seus 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. E passando para o versículo 31, vai dizer assim: e Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. E passando no mesmo livro de Mateus, lá pro versículo 69, a palavra do Senhor já vai falar assim, Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. E Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E lá no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 66, vai relatar a mesma história, só que de outra forma diferente, vai dizer também, tanto no livro de Marcos quanto no livro de Lucas, ele vai relatar a mesma história, mas de uma visão diferente, Eu quero que vocês leiam depois, essas 3 passagens, Mateus 26, do versículo 69 ao 75, Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao 72, e o Evangelho de Lucas, do capítulo 22, verso 54. Todos vão relatar. E por que eu, Daiane, estou trazendo esta passagem para vocês, Pedro nega Jesus, Quando eu li esse texto, já faz dias já que o Espírito Santo ele tem me atentado para essa passagem, e eu tenho refletido muito sobre,
esse texto, me colocando eu no lugar de Pedro, né? Porque é muito fácil a gente olhar para Pedro e condenar, julgar Pedro como um traidor, como um covarde, né? Que caminhou com o Senhor, mas que o negou. Mas olhando para nós, né? Eu olhando para mim, Daiane, será que eu não faria o mesmo? Né, diante da situação que Pedro estava, será que eu faria diferente? Né? Se a gente se atentar para a história, né, de acordo com as escrituras, né, a gente vai ver, né, que houve toda uma preparação antes disso, né? Não foi lá e aconteceu, não, houve toda uma preparação, né? Como eu li lá no começo, os discípulos e Jesus, eles estavam se preparando para celebrar a Páscoa, né? Os discípulos, eles já caminhavam com Jesus, né? Houve todo um tempo, né? Os discípulos, eu vou falar isso mais para frente com vocês, mas houve todo um tempo de caminhada, né, com Jesus. Então os discípulos, eles conheciam Jesus, e não era conhecer de ouvir falar como alguns, mas conhecer de caminhar. Eles eram próximos, eles eram amigos de Jesus, e eles estavam se preparando, né? Eis que tinha chegado a hora. Eles estavam na festa, celebração da Páscoa, mas estava chegando a hora de Jesus ele cumprir o seu propósito da cruz, dele morrer, né? E na ceia, ali na ceia, Jesus alertou que um deles o trairia. E todos ficaram assim, não, mas não pode ser eu, não, bem capaz, eu jamais, né? E Jesus foi e falou novamente que um deles um trairia e o outro negaria, né? Mas se a gente for se atentar também ali melhor, né, Jesus fala que os seus discípulos fugiriam dele, né? Eu quero achar aqui o texto, né, para melhor falar para vocês, mas Jesus disse que os seus discípulos fugiriam ou abandonariam, né? E Pedro, né, conhecendo Pedro como nós conhecemos nas escrituras, né, com todo o seu temperamento, Pedro pega e fala, jamais, bem capaz, Senhor, eu jamais, pode ser que os outros te abandonem, pode ser que os outros te neguem, mas eu jamais vou te negar, né? E o Senhor disse para Pedro, Pedro, eu te afirmo que hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, irmãos, eu quero, né, atentar a isso, né, para vocês. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, de que muitas vezes o Senhor, ele nos alerta, e nós estamos tão cego no nosso próprio ego, tão cego, né, que a gente acha assim, não, eu jamais vou falhar, Senhor, eu jamais vou te abandonar, e Senhor, eu jamais vou te negar, e glória a Deus, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça. Mas, irmãos, essa palavra, ela me traz uma reflexão de que a gente tem que olhar para Jesus e conhecer Ele verdadeiramente, amar Ele profundamente, né? Porque quando a gente ama Ele, a gente é capaz de tudo por Ele, a gente é capaz de morrer, e foi o que aconteceu com Pedro. Mais à frente a gente vai ver que Pedro, ele teve todo o seu temperamento, seu caráter transformado, né? Se a gente for ver, analisar a vida dos discípulos, não só de Pedro, a gente vai perceber que todos os discípulos, eles eram homens comuns, como eu, como você, né? Eles eram pecadores, de temperamentos difíceis, temperamentos diferentes, eles tinham as suas vidas, eles eram pessoas comuns, né? O Pedro, que é a pessoa que a gente está falando hoje na nossa devocional, segundo as escrituras, o Pedro, ele era uma pessoa explosiva, né? Ele era impulsivo, ele não pensava antes de falar, ele tinha suas mudanças de humor, mas isso não impediu que ele fosse um escolhido de Jesus, do Filho de Deus. Muito pelo contrário, né?
Jesus, ele o chamou, ele foi um escolhido, não só Pedro, como os outros 11 e como outros que veio, né, que se aproximou do Senhor, mas esses 12, eles tiveram a oportunidade de caminhar com o Senhor, de ser amigos próximos de Cristo. Eles tiveram a honra de não só caminhar, mas aprender de perto e serem transformados por Jesus. E isso nos mostra, né, que mesmo o Senhor, mesmo Jesus, ele escolhendo pessoas pecadoras, Jesus, ele não olha pro teu pecado e te condena, muito pelo contrário, ele te escolhe da forma que você é, com o teu pecado, ele te escolhe, mas não significa que ele quer que você continue daquela forma, né, que ele te escolhe, ele te vê toda quebrada, todo pecador, falha, mas ele te chama para perto, mas ele não quer que você continue assim, não, ele quer te transformar. Ele quer que você nasça de novo. A vontade do Senhor é que a gente nasça de novo e que através do seu Espírito Santo todos os dias a gente seja moldado, a gente seja transformado segundo a imagem e semelhança dele. E foi isso que aconteceu com Pedro e com os outros discípulos. Pedro, de uma pessoa estourada que ele era, de um homem explosivo, ele foi restaurado por um homem manso, né? E ele mesmo depois dele negar Jesus, depois ele se arrependeu e ele foi preso e morto pelo Evangelho, por amor a Cristo, né? Mas que antes que isso acontecesse, nós vemos, né, antes de tudo isso, de Pedro, ele se arrepender, tudo, ele negou Jesus, ele negou 3 vezes, 3 vezes, não foi uma vez, não, irmãos, ele negou 3 vezes, ele teve 3 oportunidades de honrar o nome do Senhor, de honrar aquele com quem ele caminhou, de honrar o amigo, porque Pedro, ele era amigo, ele era próximo, ele teve 3 oportunidades e 3 oportunidades ele negou. Ele disse que ele não conhecia. Ele disse assim, que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, pois eu não conheço esse homem. 3 vezes, irmãos. Só que, glória a Deus, que o arrependimento veio no coração de Pedro e ele se arrependeu amargamente, né? Como eu li aqui, ele chorou amargamente quando o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus havia falado, a graça veio sobre o coração dele e ele se lembrou e ele se arrependeu e ele teve a sua vida transformada, né? O seu caráter restaurado. E como eu falei, a gente não só olhando para Pedro, mas todos os discípulos, eles o abandonaram, né? Quando Jesus ele foi preso, os discípulos eles fugiram, eles correram, né? Eles abandonaram Jesus. Mas Pedro, ele o acompanhou de longe. Ele ficou observando Jesus, né? Então, assim, o amor de Pedro, mesmo ele não tendo a coragem, a ousadia de dar, porque Pedro, ele era impulsivo, ele era explosivo. Então, na hora que Jesus ele foi levado preso, ele poderia fazer alguma coisa, falar, não, ele é o meu mestre, não, mas não. Todos fugiram, abandonaram Jesus. E Pedro acompanhou de longe, o amor estava no coração dele, Pedro amava Jesus, porém ele se acovardou. Mas ele foi descoberto, né? Ele foi reconhecido como um dos que andavam com Jesus. E por que ele foi descoberto, irmãos? Porque a sua fala o denunciou. E isso nos traz uma grande lição. Olha quantas lições esse texto, essa única passagem nos traz, irmãos. A sua fala o denunciou. E isso nos faz a gente refletir que pessoas que andam com Jesus facilmente serão reconhecidas. Por quê? Porque quando você anda com Jesus, você é parecido com Ele.
As pessoas, elas vê na forma que você fala, na forma que você age, na forma que você veste, que você é um discípulo de Jesus, que você caminha com Ele. Né? Mesmo escondido, Pedro, ele foi reconhecido porque a sua fala o denunciava. E isso é uma grande lição para nós. Será que a nossa fala, será que o nosso modo de viver, de agir, está denunciando que nós caminhamos com Jesus? Isso é algo a ser pensado, irmãos. Será que as pessoas, sem ela nos conhecer, só olhando para nós, elas veem que nós somos seguidores de Jesus, que nós caminhamos com Ele? Será que a identidade de Jesus está sobre nós? E Pedro, sendo identificado, ele negou Jesus, como eu falei para vocês. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E voltando lá para a passagem, né, onde eu li lá em Mateus, vai dizer que Jesus, ele fala que os discípulos o abandonariam e que 3 vezes ele seria negado. Antes que o galho cante, ele seria negado 3 vezes. E Pedro, com todo o seu ego, né, ele pegou e falou: Senhor, pode ser que os outros te neguem, os outros te abandonem, mas eu jamais vou te abandonar. Eu morro por ti, junto com ti, mas eu jamais vou te abandonar. E quantas lições isso nos traz, irmãos? Né? Isso nos mostra que todos nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a errar e a pecar. Mas que jamais a gente deve nos considerar melhor do que ninguém. Né? Pedro, ele pensou ser melhor do que seus amigos. E ele afirmou isso, declarando que eles poderiam trair o mestre, mas ele jamais faria isso. E ocorreu exatamente o contrário. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos. Mas o único que o negou 3 vezes foi Pedro, aquele que falou que jamais o negaria. Né? E a gente deve olhar para nós e analisar que muitas vezes o Senhor, ele nos anuncia algo, né, a fim de nos dar um livramento. Mas quando nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós não damos ouvido ao Espírito Santo e nós caímos no pecado que o Senhor nos alertou, porque a gente prefere ouvir a nossa própria voz do que a voz do Espírito Santo. E se Pedro, ele tivesse se atentado às palavras de Jesus naquele momento, ele não teria o negado. Mas Pedro, ele estava tão cheio de si, das suas certezas, das suas escolhas, de quem ele achava que ele era, que as palavras de Jesus entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aconteceu exatamente como Jesus havia profetizado. E que lição isso nos dá, né, irmãos? Quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes o Senhor, ele nos alerta e a gente vai lá e comete o erro, porque nós não damos ouvido ao Senhor, porque nós não conhecemos Jesus de verdade, porque nós dizemos caminhar com o Senhor, mas nós não conhecemos Ele. Muitas vezes nós dizemos que nós somos cristãos, que nós somos conhecedores da palavra. Não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Não, Senhor, eu morro pelo Evangelho, eu morro pelo Teu nome. Mas a primeira oportunidade de cair no pecado, de se deixar ser enganado, de se deixar ser seduzido pelo mundo, a gente cai, a gente o abandona, a gente corre. Quantas vezes nós não somos como Pedro, irmãos? Quantas vezes nós não negamos o nome do Senhor? Quantas vezes nós não trocamos a identidade de Jesus por algo mundano, por algo sujo? Será que nós estamos honrando?
Pedro, ele não era qualquer pessoa, ele era um escolhido, ele era um discípulo, ele era amigo de Jesus, ele era uma pessoa que estava próxima de Jesus, uma pessoa que vivia 24 horas com ele, que foi escolhido. Jesus, ele caminhava com uma multidão, mas ele tinha 12 próximos, e Pedro era um próximo. E ele o negou, não só uma vez, mas 3 vezes ele se acovardou. E quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós temos todos os dias, o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós, ele caminha conosco, ele nos direciona 24 horas por dia, todos os dias. Mas quantas vezes nós o negamos? Quantas vezes ele quer um relacionamento conosco todos os dias e nós trocamos o nosso relacionamento com ele por coisas fúteis? Nós trocamos a nossa intimidade, o nosso secreto com ele para ir fazer outra coisa. E isso é o mesmo que a gente estivesse negando a Jesus. É mesmo que a gente estivesse trocando a presença dele por qualquer outra coisa, irmão. É a mesma coisa. É fácil a gente olhar para a vida de Pedro e o condenar. É fácil. Quantas vezes nós não agimos como Pedro? Quantas vezes nós não negamos a Jesus, irmãos? Que esse texto ela seja uma reflexão para a tua vida, que você possa olhar para dentro de si e se analisar. Será que o teu comportamento ele está te denunciando que você caminha com o Senhor? Será que diante da situação você tem permanecido firme? Não, eu sou fiel, eu morro por ti, Senhor. Ou na primeira oportunidade você corre, você nega o nome do Senhor? Porque, irmãos, o fim está próximo. Glória a Deus que nós ainda temos a oportunidade de evangelizar, de falar, pregar a palavra, de falar do nome do Senhor. Nós temos acesso à Bíblia, mas tem muitos lugares que não. Tem muitos irmãos sendo perseguidos. A perseguição está aí, irmãos. E se ela se chegar até a nós, será que nós vamos ter a coragem de falar que nós somos discípulos de Jesus? Ou será que nós vamos negar Jesus? Fazer como Pedro, dizer: eu não conheço, eu não sei quem ele é. Irmãos, Pedro, independente do seu erro, ele amava Jesus. Ele amava o Senhor. Ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus face a face. E ele amava o Senhor. E mesmo assim ele o negou. Imagina nós não conhecemos Jesus face a face. Nós caminhamos com ele através da graça do Espírito Santo. E será que as nossas atitudes, será que a gente é capaz de honrar isso? De morrer pelo Senhor? Pedro, ele amava o Senhor e o Senhor o amava também, tanto que Jesus o perdoou quando ele se arrependeu. E ele teve a oportunidade de continuar evangelizando, pregando, honrando o nome do Senhor. E ele morreu. Tamanho era o amor de Pedro, que Pedro, ele morreu pelo evangelho, ele morreu pelo seu mestre. E ele amava tanto o Senhor que ele falou, no seu último dia de vida, ele falou: não sou digno de morrer como o meu mestre. E ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E que lição isso traz para nós, irmãos? Que muitas vezes a gente troca o Senhor, a gente troca a presença, a gente troca a nossa intimidade, o nosso secreto por coisas que não nos preenchem, por coisas que vão ficar aqui. Eu tinha muitas outras coisas para falar, irmãos, mas eu creio que a palavra, a devocional, ela se conclui aqui.
Que a gente possa hoje, em nome de Jesus, nos arrepender. Se algo na nossa vida está abrindo brecha para que a gente pense, para que a gente haja dúvida se o nosso amor por Jesus, se a nossa busca, o nosso caminhar com Ele é genuíno, que a gente hoje se arrependa de todo o coração, amargamente, como Pedro se arrependeu, e a gente volte a olhar para Jesus. A palavra vai dizer que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e ali ele se lembrou. Ele se lembrou do que Jesus havia dito e ele se arrependeu. Que a gente hoje possa olhar para Jesus, que os nossos olhos nunca se desviem, irmãos. Que os nossos olhos permaneçam nele até o dia que o céu se abrirá e a gente o vê face a face. Que nada nesse mundo tome o nosso coração e o lugar dele no nosso coração. Que a gente possa honrar independente da situação. Independente se a situação está fácil ou difícil, que a gente possa honrar. Porque a palavra diz, Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos promete que daqui vai ser tudo mar de rosa, não. Nós teremos aflições, mas que a gente saiba honrar o nome do Senhor, o nosso caminhar com Ele, mesmo diante das situações difíceis, porque nós sabemos que Ele venceu o mundo, Ele morreu na cruz por nós, por amor a mim e a você, e que a gente possa também dar o nosso sangue, dar o nosso coração, dar o nosso melhor para Ele. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus. Ame a Ele acima de todas as coisas. Acima de toda e qualquer coisa. Não troque a presença por coisas banais, por esse mundo. A Bíblia diz: tudo passará, mas a sua palavra permanecerá. Esse mundo ficará aqui, irmãos. Mas a graça, ela permanecerá, a presença permanecerá. E é nisso que a gente tem que buscar. Eu oro pela sua vida, irmão, para que você permaneça, para que você ame o Senhor acima de todas as coisas. E que você se arrependa. Se algo aqui nesse mundo tomou o teu coração, se você abandonou a presença do Senhor, se você se afastou dos caminhos do Senhor, essa palavra é para você. Volte a olhar para Jesus. Volte. Aqui a gente leu que os discípulos, mesmo eles abandonando, né? Mesmo eles abandonando por medo, porque eles se amedrontaram. Mas Pedro o acompanhou de longe. E mesmo o negando, depois ele se arrependeu. E ele foi até Jesus e se arrependeu e foi perdoado. E seu caráter foi restaurado. E ele morreu pelo Evangelho, por amor a Jesus. Porque ele reconheceu o quanto que ele era amado, o quanto que ele amava o Senhor. Que assim a gente possa ser. Que a gente possa caminhar com o Senhor olhando para Ele. Se você se afastou dos caminhos, volta, porque o Senhor está te esperando. Ele te espera. Ele espera que você volte para Ele. Que você reconheça que você é amada, que você é amado. Que nada nesse mundo vai te dar o que o Senhor te dá. Que nada nesse mundo vai preencher o que somente o Senhor pode preencher. Volte para o Senhor, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, eu concluo a palavra aqui e quero orar rápido pela sua vida. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por essa vida que me ouviu, Pai. Por essa pessoa que está aqui, Pai, sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não sou ninguém, Jesus, eu não sou nada, Pai. Mas o Senhor é tudo. E eu coloco a minha vida aqui, Senhor, como canal para abençoar essa vida que está me ouvindo, Pai. Eu não sei o que essa pessoa está passando, Senhor. Eu não sei como anda a vida dela, como anda a intimidade, o relacionamento dela contigo, Pai. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma que o Senhor
restaurou a vida dos teus discípulos, que da mesma forma que o Senhor continua agindo, restaurando vidas, assim o Senhor fará na vida dessa pessoa, Pai. Vai tocando no mais íntimo do coração dela, Senhor, e alinhando, Senhor, conforme o teu propósito, Senhor, alinhando na tua vontade, na tua presença, Senhor. Alinha o coração dessa pessoa ao seu, Senhor Jesus Cristo, para que ela, Pai, mediante situações, Pai, para que nada fuja do teu controle, Senhor, e que ela persevere, Pai, e com amor por ti permaneça, Senhor. Não só ela, mas a mim, Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida, Pai. Eu te entrego, Senhor, o meu propósito, o meu ministério, Senhor. Que nada nesse mundo toma conta do meu coração, Pai. Que nada, Senhor, me afaste de ti, Pai. Que mesmo, Senhor, que as aflições venham, Pai, eu possa continuar te amando, que as pessoas possam continuar olhando para mim, Pai, e vendo, Senhor, que eu sou tua discípula, Senhor, que eu caminho de mão dada contigo, Senhor. Pai, que eu possa te honrar em tudo que eu for fazer, Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, essas vidas, Pai, que o Senhor traz até aqui, Pai. Vai transformando, vai agindo, Senhor. Vai, Pai, dando dons, Pai, que essas pessoas possam ser usadas por ti, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer cada dia mais na vida dela, Pai, que através da vida delas outras pessoas sejam alcançadas, porque assim é o teu reino, Pai, assim é a tua obra, assim é o teu ministério, Senhor. Nós não estamos aqui por nós, mas por ti, Pai, porque é tudo para ti, tudo vem de ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, que teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra ela transforme a sua vida e que você, em nome de Jesus, seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Compartilhe essa palavra, seja um mensageiro da palavra do Senhor, permita que Deus ele te use como um canal para abençoar vidas, para transformar a vida, no nome de Jesus e pela graça e pelo Espírito Santo que há em você. O Senhor te ama. Você é amado, amada do Senhor, jamais duvide disso. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.